Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo os grandes problemas ambientais urbanos. Vamos também ponderar sobre os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. Bem, aqui para a gente ter uma noção, os 10 aglomerados urbanos mais populosos do mundo. Então, Tóquio, por exemplo, 37,28 milhões de habitantes, Xangai, 23 milhões de habitantes, Cidade do México, 20 milhões de habitantes. É só para os senhores ponderarem sobre o quê? Existem grandes aglomerados, locais onde tem muita gente, e aí nós passamos a ter o quê? Problemas ambientais urbanos. Bem, aqui para os senhores observarem um descritivo do Brasil como um todo, tá? A população urbana por regiões. Então nós temos aqui um evolutivo desde 1940. Em 2010, por exemplo, no Brasil, 84% da população está onde? Está morando em cidades. Então teve uma saída dessa população rural e passaram a morar em cidades. Por que é que eu estou colocando isso de novo, senhores? Os senhores se atentarem que esse aglomerado de pessoas, essa junção de pessoas, um monte de carro rodando, indústrias, solo impermeabilizado, grandes prédios, isso tudo vai causar, vai culminar em grandes problemas ambientais urbanos. Bem, a população que vive nas metrópoles é impactada por fenômenos como a poluição atmosférica, as ilhas de calor, o efeito estufa, chuva ácido, como pelas enchentes, pelo lixo acumulado nos espaços urbanos. A poluição atmosférica é um fenômeno predominantemente urbano-industrial, resultando sobretudo na concentração de atividades fabris em áreas específicas. Nestas áreas, a emissão de gases tóxicos forma uma névoa denominada de smog, que afeta a saúde da população e causa prejuízos econômicos, como a elevação de gastos hospitalares. Bem, a inversão térmica, que também vamos discutir então hoje, é um fenômeno natural que ocorre geralmente em dias secos de inverno. Então vamos discutir poluição atmosférica, inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, enchentes, o lixo urbano. Então, dentro desse contexto da inversão térmica, é importante a gente entender o quê? Que é um fenômeno natural, mas que não faz bem muitas vezes para a nossa saúde. Tá? É um fenômeno natural que ocorre geralmente em dias secos de inverno. Nesses dias, os poluentes lançados na atmosfera, a gente já vai ver uma imagem que vai mostrar melhor isso para a gente. Então, esses poluentes que são lançados na atmosfera ficam temporariamente presos aonde? A camada de ar da superfície. Então, esses poluentes ocorrem como se fosse um teto, tá? Nós vamos discutir a ilha de calor e consequentemente, chuva ácida, então o senhor também vai entender essa inversão térmica. Então, esses poluentes ficam temporariamente presos a essa camada de ar da superfície. Nos grandes centros urbanos, onde a concentração de poluentes é maior, devido ao que? A grande queima de combustível fóssil, e é comum haver o quê? Um aumento de registros de atendimento nos hospitais e postos de saúde, geralmente de pessoas que apresentam problemas respiratórios pela ilha de calor e também por essa inversão térmica que nós já vamos observar numa imagem nos próximos slides. Tá? Então a inversão térmica tem fim quando o quê? Quando a camada de ar superficial se aquece, atinge uma temperatura mais elevada que a camada superior, tornando-se dessa maneira menos densa e possibilitando o movimento natural de convecção. Esse processo pode demorar poucas horas ou mesmo até alguns dias. Bem, a retirada da cobertura vegetal para a construção de edifícios nas regiões centrais das cidades aumenta a retenção de calor e dificulta a circulação de ar nesses locais, aquecendo a atmosfera. O ar aquecido cria zonas de baixa pressão na área central, que atraem ventos carregados de poluentes industriais da periferia. A acumulação de partículas em suspensão dificulta a reemissão, a circulação de energia térmica para as camadas atmosféricas mais elevadas, formando a ilha de calor. Então, esse desenho aqui nos mostra
alguns detalhes que vai fazer com que a gente compreenda melhor o que nós estamos discutindo, em particular ilhas de calor, chuvas ácidas e a inversão térmica. Então vamos observar aqui, no centro da cidade, nós possuímos prédios mais altos. Estes prédios mais altos vão dificultar o quê? O fluxo, tá? Ele vai dificultar essa circulação das massas de ar. Então, prédios mais altos dificulta a circulação das massas de ar. Junto, de forma sinérgica, de forma síncrona, nós temos o quê? A impermeabilização do solo. Ou seja, esse solo aqui com asfalto, ele retém mais calor. Junto disso, nós temos o quê? Nós temos também grande circulação de pessoas. Essa grande circulação de pessoas também vai fazer o quê? Aumenta o calor. Indústrias, vai ter o quê? Aumento de calor. Grande circulação de automóveis, liberação de poluentes, certo? E esses eventos somados vão fazer o quê? Uma espécie de formação de um teto, certo? Então, o que são as ilhas de calor? É a denominação dada aos grandes centros urbanos atuados pelo efeito estufa local. Então, o que são ilhas de calor? É a denominação dada aos grandes centros urbanos atuados pelo quê? Pelo efeito estufa local, certo? Então, dentro deste raciocínio, o que é que acontece? Nós temos também um termo denominado chuvas ácidas. É o quê? É a denominação dada aos grandes centros urbanos atuados pelo efeito estufa local. Então, o que acontece? Eu tenho uma massa de ar fria entrando nessa região quente, uma massa de ar fria entrando nessa região quente, e o que acontece? Ela provoca uma condensação do vapor e dos poluentes que aqui estão. Então eu tenho uma entrada de massa de ar frio e ela condensa, certo? Esse vapor e os poluentes que aqui estão e eu passo a ter uma chuva ácida. Então essa ilha de calor também está dando uma sequência à chuva ácida. Bem, chuva ácida é formada pela mistura na atmosfera, como observamos na imagem anterior, do vapor da água com resíduos derivados da queima de combustíveis fósseis, resultando nos ácidos nítrico e sulfúrico com pH em torno de 5 e 6. A chuva ácida pode causar prejuízos à vegetação e à disponibilidade de água para consumo dos seres vivos, pois provoca alteração na qualidade dos alimentos e da água. Além disso, pode provocar a intensificação do processo de corrosão de máquinas, de edifícios e de equipamentos urbanos. Vamos voltar na foto lá que eu estava discutindo com vocês. Só vamos lembrar de uma coisa importante. Da inversão térmica também, tá? Então, não vamos nos esquecer que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Numa situação de normalidade, maior a altitude, menor a temperatura. Então, o que acontece? O ar quente ele é menos denso, mais leve. Então, ele tende o quê? A subir. Ar quente, certo? Menos denso, então mais leve, ele tende a subir, ele está mais próximo da superfície. Ar quente está mais próximo da superfície. Ar frio é mais denso, então ele tende o quê? É mais pesado, ele tende a descer. Ar quente mais perto da superfície, subir. Ar frio mais denso, está mais no alto, então é mais pesado, ele tende a descer. Então, ar quente e ar frio. O que acontece em dias secos, como pontuado nos slides anteriores? Então eu tenho a chegada de uma massa fria, do ar frio. Esse ar quente fica preso no meio. Então eu tenho uma massa agora chegando num dia frio, seco. Tem uma massa chegando fria. Eu tenho o ar quente preso no meio e o ar frio em cima. Porque normalmente, em dias normais, o que acontece? Ar quente mais perto da superfície, ele é menos denso, mais leve, então ele sobe, certo? Então tá quente, ele sobe. O ar que está lá em cima está frio, o que ele faz? Ele desce e resfria o ambiente. Aí o que acontece? Esse ar que estava frio, que desceu e resfriou, vai ficar quente. Esse ar vai fazer o quê? Vai subir.
e o ar que está lá em cima, que esfriou, vai fazer o quê? Está mais denso, vai descer. Então fica acontecendo essa troca o tempo inteiro. O mais quente, menos denso, mais leve, sobe, e o ar frio, mais denso, mais pesado, desce. E vai acontecendo esse processo o tempo inteiro, tá? Então, quando acontece de chegar essa massa de ar frio aqui, certo? Nesse fenômeno natural, na inversão térmica, o que acontece? Fica preso. Aqui tem massa fria, quente e fria. Então, o que acontece? Esse ar quente fica preso aqui e impede a dissipação de particulados. Então, acomete as pessoas que têm problemas respiratórios de uma forma mais intensa. Bem, vamos seguir então o nosso raciocínio. Atualmente, os mais ativos agentes poluidores dos cursos d'água são os esgotos domésticos e os resíduos industriais. A acumulação de dejetos orgânicos nos rios leva à proliferação de bactérias que provocam a diminuição de taxa de oxigênio nas águas, causando a eliminação da flora e da fauna dos rios. Essa alteração afeta a qualidade das águas, comprometendo o abastecimento das populações urbanas. Bem, as enchentes costumam o quê? Provocar proliferação de doenças, grandes danos materiais, perda de produtos perecíveis, armazenados em estabelecimentos residuais, comerciais ou industriais e outros grandes transtornos à população. As causas das enchentes são muito variadas. A maior parte do lixo produzido nas grandes cidades não é biodegradável e a quantidade varia de acordo com o potencial de consumo da população. Meninos e meninas, senhoras e senhores, garotos e garotas, presta atenção no final de semana quanto lixo você joga. Você fica sexta, sábado e domingo com a família. Agora que estamos no processo de isolamento social, mais consumo de alimentos ainda e de outros, né? Mas presta atenção numa coisa. A quantidade que você joga de lixo é acumulado sábado, domingo, na segunda-feira, aquele sacão de lixo que você põe lá pro lado de fora da sua casa. Aonde é que vai parar tudo isso? Não tem lugar para jogar tudo isso, certo? No Brasil, atualmente, o lixo doméstico é coletado em mais de 85% dos domicílios. E a maior parte é destinada aos aterros sanitários. Nestes locais, o atendimento às normas técnicas adequadas visa evitar a contaminação dos solos e do lençol freático. O lixo industrial abrange refugos de toda a ordem que, despejados em cursos d'água, causam poluição dos mananciais e trazem riscos para a saúde pública. Além disso, os detritos de esgotos poluem gravemente as águas de rios e mares. Entre os modais de lixo mais perigosos produzidos pelo homem está o lixo hospitalar, constituído de material infectado, que deveria ser incinerado a fim de evitar a contaminação de pessoas que eventualmente entrem em contato com ele. Eu só quero fazer um comentário aqui. Não se esqueçam, por exemplo, as meninas menstruam mensalmente, por exemplo, e esse lixo da sua casa também deveria ser descartado de uma forma adequada. Mas muita gente não pontua sobre isso. O que é que acontece? Isso aí vai num lixozinho comum e é jogado de qualquer maneira, contamina aquele senhor simpático que vem pegar o lixo na frente da sua casa e contamina também os outros locais de destino desse lixo. Quando misturado a outros detritos nos lixões, esse material coloca em risco a saúde de pessoas que vivem da coleta de alimentos e de recursos diversos descartados no lixo comum. O destino do lixo urbano é um problema que atinge praticamente todas as cidades do mundo, porque o consumo nas cidades é muito mais elevado do que nas zonas rurais. É preciso conscientizar a população da importância de diminuir a quantidade de lixo produzido e também de investir nas formas de tratamento dos resíduos sólidos. Independentemente de sua origem doméstica ou industrial, o Brasil ainda luta, o mundo ainda luta para entender que nós precisamos diminuir a produção de lixo. Não tem lugar para jogar tudo isso, não tem lugar para colocar tudo isso. Dentro desse mesmo raciocínio, as formas mais comuns de destinação e de tratamento do lixo são os lixões, os aterros sanitários, a incineração e compostagem e a reciclagem. Os lixões existentes em várias cidades brasileiras apresentam risco de contaminação dos solos e das águas pelo chorume. Em 2010, aquele líquido, aquela água, aquele líquido que vai formando daquele lixão, é chamado de chorume. Em 2010 foi aprovada uma lei que obrigava todos os municípios a fechar seus lixões até 2014. Isso não aconteceu. O não cumprimento da meta por muitos municípios brasileiros
fez com que o prazo fosse prorrogado até agosto de 2018 e vai ter que prorrogar de novo, porque muitos municípios não resolveram este problema. Vamos fazer alguns exercícios para fixação do que nós acabamos de discutir. O tema, os grandes problemas ambientais urbanos. Discutimos poluição atmosférica, inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, enchentes e o lixo urbano. Vamos lá. A metropolização resulta de uma intervenção humana extensa e profunda sobre a superfície da Terra, uma vez que implica alterações significativas da paisagem e da qualidade de vida da população urbana. Entre os impactos ambientais causados pela intervenção humana no ambiente urbano, podem se destacar, temos 5 respostas, aqui vamos tentar achar o que está correto. A formação de ilhas de calor na periferia das grandes cidades. Ilhas de calor geralmente está ligado o quê? Ao centro, às localidades centrais. Discutimos o quê, gente? Ilha de calor, denominação dada aos grandes centros urbanos atuados pelo efeito estufa local. Então o que é que nós temos, gente? Aumento, o solo impermeabilizado, grande circulação de pessoas, indústrias gerando mais calor, grande circulação de automóveis. Então, errado. A maior ocorrência de chuvas torrenciais das metrópoles em relação a áreas rurais adjacentes, devido à grande quantidade de material particulado em suspensão, favorecendo a condensação da água na atmosfera, foi o que nós discutimos dentro desse contexto. Então a 2 provavelmente está correta. 3, a grande poluição do ar e a consequente intensificação de problemas respiratórios, foi o que nós discutimos sobre a inversão térmica, por exemplo, né? Grande poluição do ar e a consequente intensificação dos problemas respiratórios, agravados pelo fenômeno climático da inversão térmica, que ocorre em geral no inverno. Provavelmente também está certa, a 2 está correta, a 3 está correta. O aumento do efeito estufa gerado pelo movimento do ar nas zonas rurais, não, tá? Então, provavelmente a 2 e a 3 estão corretas. Vamos ver a resposta? Resposta correta, provavelmente é a letra C, 2 e a 3. Sim, resposta correta, a 2 e a 3. Dando sequência ao nosso raciocínio sobre os grandes problemas ambientais urbanos, vamos lá. Sobre os problemas ambientais no cenário mundial e sua dinâmica nos espaços urbanos e rurais, é correto afirmar que temos resposta A, B, C e D. Então vamos lá. Resposta A. Nas grandes cidades, o fenômeno da ilha de calor agrava a concentração de poluentes na atmosfera, dificultando a circulação do ar e provocando inúmeros problemas de saúde, especialmente no inverno. O fenômeno da ilha de calor, geralmente nós estamos discutindo, isso é provocado pela inversão térmica. Provavelmente a resposta A não está correta. B. Os países subdesenvolvidos são os principais responsáveis pela maior parte dos gases tóxicos. Não, provavelmente os desenvolvidos geram mais. C. No campo, as monoculturas fizeram com que a utilização de inseticidas no combate às pragas favorecesse a diminuição de predadores naturais, provocando desequilíbrios nas cadeias alimentares. Contudo, esse modelo agrícola minimiza a incidência da erosão dos solos. No campo, as monoculturas fizeram com que a utilização de inseticidas no combate às pragas favorecesse a diminuição dos predadores naturais. Não. Letra D. As chuvas ácidas estão relacionadas à emissão de poluentes, especialmente pelas atividades industriais. Como na atmosfera não há barreira entre uma região e outra, sim, é comum os poluentes emitidos numa cidade, certo, provocarem chuva ácida em regiões vizinhas. Isso pode acontecer. No Brasil, as chuvas ácidas provocaram muitos danos na Mata Atlântica, da Serra do Mar, entre as décadas de 1970 e 1980. Provavelmente a resposta certa seja a letra D. Então, tá certo, ó. Letra D. As chuvas ácidas estão relacionadas à emissão de poluentes, especialmente pelas atividades industriais. Como na atmosfera não há barreira entre uma região e outra, é comum os poluentes emitidos numa cidade provocarem chuva ácida em regiões vizinhas. Vamos lá ao terceiro exercício para fixação do conhecimento. Temos aqui uma proposição. Planícies são ambientes geomorfológicos que apresentam relevo plano ou suavemente ondulado, com dimensões variadas, onde são predominantes os processos de deposição e acumulação de sedimentos.
Planícies aluviais são aquelas formadas por sedimentos de rios. Sobre esses ambientes, considere as seguintes alternativas. Estamos discutindo os grandes problemas ambientais urbanos. Planície aluvial corresponde ao leito maior de um rio e, sazonalmente, sua área é ocupada pelas águas dos canais fluviais. Sim. O estabelecimento de áreas urbanas em ambientes de planícies aluviais acarreta sérios problemas sociais devido aos efeitos negativos das inundações. Sim. No planejamento do uso do solo nas planícies aluviais, é necessário considerar a sustentabilidade e decontaminação do lençol freático. Sim. As cidades localizadas em planícies aluviais, ao contrário daquelas localizadas em ambientes sem risco de enchentes, exigem processos de planejamento, como os planos de uso e ocupação do solo. Não é só isso, como o uso de ocupação do solo, mas sim um planejamento para que não hajam. Nós estamos discutindo os grandes problemas ambientais urbanos. É importante a gente entender que dentro dos grandes problemas ambientais urbanos, temos poluição, temos inversão térmica, temos ilhas de calor, temos chuva ácida, temos lixo urbano, mas temos o que? As enchentes. Então vamos lá, provavelmente a nossa resposta seja a 1, 2 e 3 são verdadeiras. A letra E, a última somente que não estava correta. Sim, somente as alternativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Exercício número 4, vamos lá? Para a fixação desse tema, os grandes problemas ambientais urbanos. Um dos grandes problemas da atualidade é a produção de lixo. Analise as proposições que representam a redução de impactos ambientais. Então nós temos aqui algumas respostas, vamos ver se elas estão corretas ou se estão erradas. Então, um dos grandes problemas da atualidade é a produção de lixo. Analise as proposições que representam a redução dos impactos ambientais. Aumentar o tempo de obsolescência programada, isto é, a indústria aumenta a vida útil dos produtos. Gente, isso é discussão lá de Fordismo e Toyotismo. Foi-se criado um pensamento para os produtos durarem pouco. Então, consequentemente, duram pouco, estragam rápido, geramos mais lixo. A ideia é fazer com que os produtos durem mais para diminuir a produção de lixo? Sim, a primeira está correta. Aumentar o uso do correio eletrônico, diminuindo com isso o uso de papéis em cartas? Sim, é uma ideia. Facilitar e estimular a prática dos brechós, aumentando o reaproveitamento de roupas e objetos de utilidade doméstica? Com certeza, sim. 4. Aumentar a reciclagem de latas, vidros e outros materiais passíveis de reaproveitamento? Sim, com certeza. Reaproveitar a água das chuvas para a lavagem de roupas, calçados, carros e vasos sanitários? Com certeza. Provavelmente a resposta 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Vamos ver a resposta? Todas as alternativas são verdadeiras, provavelmente seja a resposta E. Sim, todas as alternativas são verdadeiras. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.